Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, agora chegar o momento que nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. A palavra viva, a palavra eficaz, a palavra do Senhor que nos traz edificação, que nos traz direção, a palavra de Deus que nos orienta, a palavra de Deus que mostra as vitórias, do povo de Deus, mas também mostra, aquilo que aconteceu no passado, porque a Bíblia vai falar para nós que tudo que dantes foi escrito, foi para o nosso ensino que foi escrito. E eu convido os irmãos para nós juntos meditar nessa palavra, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias em 1 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, capítulo 1, ou melhor dizendo, capítulo 2, aleluia, glória a Deus, aleluia. O tema da mensagem é o Cântico de Ana. Glória a Deus. É como a irmã falou, cantar a Deus quando a gente recebe a nossa vitória, a nossa bênção, o milagre, mas também tem um momento que, da hora da aflição, da dor, da busca, do clamor, de se humilhar diante de Deus. Então a gente vê os dois lados aqui. Mas eu quero trazer para os irmãos para nós meditar. No capítulo 2, a gente vai ver, meus irmãos, que a oração, ela tem poder. Glória a Deus. Porque quando a gente fala de oração, fala que a gente está orando a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, a um Deus que está presente no momento. E a gente vai hoje meditar nessa palavra, que a gente vai ver a oração dessa mulher. Glória a Deus. E nós vamos trazer para nossos dias agora, atuais, para nesse momento. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção no diálogo que essa mulher se expressou. Glória a Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Aleluia, capítulo 2, versículo número 1. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos da balança. O arco dos fortes é quebrado. Glória a Deus. Porém, os débeis, cingidos de força, os que antes eram fartos, hoje, se algum alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes,
para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força, os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, nessa breve reflexão da palavra de Deus, a gente vai ver um cântico em forma de oração de uma mulher que recebeu o seu milagre, recebeu a sua vitória. Mas esse milagre e essa vitória não aconteceu por acaso, não aconteceu no estralar de dedo. A palavra vai dizer que essa mulher chamada Ana, que se expressa esse cântico em forma de oração, magnificando a Deus, falando da pessoa de Deus, falando o que Deus faz. Glória a Deus. Mas quando a gente volta no capítulo anterior, a gente vai ver a história dessa mulher. De uma mulher que passava por aflição, passava por angústia, passava por disputa ou até humilhação. Mas hoje eu quero levar os irmãos para falar sobre o caminho da oração. Glória a Deus. E essa mulher chamada Ana, ela foi chegar diante de Deus, na presença do Senhor, diante do santuário do Senhor. Ela foi ali se humilhar, ela foi ali se rebaixar, ela foi ali a orar o Deus de Israel. Ela foi contar para Deus a situação que ela estava vivendo, o momento que ela estava passando. E como foi falado aqui, que a oração, a Bíblia fala assim, que a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Glória a Deus. E a gente vê vários personagens da Bíblia do Velho Testamento que oraram ao Deus de Israel, e Deus manifestou o seu poder, e Deus manifestou a sua glória, e Deus executou o milagre, porque essas pessoas chegaram diante de Deus com o coração contrito e aquebrantado, como diz Davi. Quando a gente chegamos diante de Deus com o coração contrito e quebrantado, Davi vai se expressar: não desprezará, ó Deus. Deus, ele não despreza aqueles que se humilham diante dele. Porque a verdade é que se a gente se exaltar diante da presença do Senhor, a Bíblia vai falar que nós vamos ser humilhados. Mas a Bíblia fala assim, que aqueles que na humildade se humilham diante do Todo-Poderoso, a quem tem o domínio sobre todas as coisas, aquele que tem o poder de executar, de fazer todas as coisas, é Ele que traz resposta de oração. É por isso que nós oramos, meus irmãos. A palavra do Senhor fala assim para nós: orar e o que? Vigiar. Porque a oração é uma comunicação, é um diálogo com Deus. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor trouxe essa palavra para nós meditar nessa noite. Hoje nós estamos na ceia do Senhor. Nós já sabemos do ato que Deus fez para nos dar a graça, a misericórdia, para que nós alcançamos a salvação. Mas agora eu quero trazer para a igreja do Senhor nessa noite. É o tema, a oração, ela nos dá a vitória. Porque quando nós oramos por Deus que dá a vitória. Aleluia. E nós vamos trazer como base, como espelho, como uma direção para a nossa vida, como foi lido hoje, que Deus é o Deus de outrora,
Deus era o Deus que operou lá nessa história aqui, ó. Mas a Bíblia fala que Ele também é o Deus de agora. E Ele é o Deus do futuro, para todos sempre. Então, através dessa história que nós estamos indo lá atrás, através dessa mulher que cante, ela faz um cântico de oração, mas ela chegou diante de Deus. Ela foi contar a história dela para o Senhor. Ela foi se humilhar. Meus irmãos, naquela época, para os irmãos entenderem, quando Deus tinha um propósito grande, Deus enviava os seus anjos. A gente vê que quando Deus projetou a questão de Sansão, Deus enviou o anjo do Senhor para falar com os pais dele. E assim o anjo do Senhor visitou muitos homens daquele tempo, para transmitir algo da parte de Deus. Mas aqui, meus irmãos, nessa história, diante dessa situação, o Senhor não enviou um anjo. O Senhor não falou da vinda de Samuel. Não foi algo profético, algo ministrado pelos profetas do Senhor daquela época. Mas na verdade esse projeto, esse propósito, ele foi gerado diante de uma humilhação, diante de uma mulher que se curvou diante do Deus de Israel. E Deus assim o ouviu, e Deus assim o agradou, e Deus assim o abençoou. Glória a Deus. E ela gerou um grande propósito para o povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. E que o Senhor quer transmitir para nós nessa noite é que se naquela época ela se humilhou, ela se curvou e ela pediu a Deus, e o Senhor viu diante ali da casa do Senhor, o Senhor viu aquela mulher, o Senhor se agradou. Glória a Deus. E o Senhor, meus irmãos, usou, sabe quem? Usou quem? O sacerdote Eli. É verdade que o sacerdote não estava muito bem, estava em declínio, não estava muito bem naquele período, mas ele era sacerdote, e nele havia a bênção para o povo. Aleluia, glória a Deus. E de imediato, de instantâneo assim, ele percebeu algo diferente. Ele não viu que ela estava ali se aquebrantada diante de Deus. Ele achou que ela estava ali embriagada. Mas a dor, o sofrimento dela era tão grande que ela gemia, que ela apenas mexia com os lábios. Mas, meus irmãos, ela estava falando com Deus. O que eu quero dizer é que às vezes, meus irmãos, eu ou você não pode perceber o jeito que você ora, ou o jeito que você fala com Deus. Mas eu quero lembrar os irmãos que Deus está contemplando a nossa vida. Deus interpreta até as nossas lágrimas quando nós derramamos diante da presença de Deus. Às vezes a gente vê alguém chorando, a gente nem sabe o que significa aquelas lágrimas. A gente nem sabe o que cada lágrima significa, mas Deus interpreta cada uma delas. Então esse homem de Deus, chamado para o ministério de sacerdote, ele olhou assim e falou assim: essa mulher só pode estar embriagada. Mas na verdade essa mulher estava falando com Deus. Aleluia, glória a Deus. E através desse homem, Deus usa o sacerdote. Quando essa mulher explica o que ela estava fazendo ali, quando ela fala, olha, que ela não era serva de Belial,
mas ela estava ali porque ela estava amargurada, porque ela estava aflita, porque ela estava ali contando uma história para Deus do que ela estava vivendo. Glória a Deus, aleluia. Como eu falei antes, quando Deus tem necessidade, Deus enviava o anjo, mas naquele momento Deus usou o sacerdote. E aquele sacerdote, como autoridade, como ministro do povo de Deus, ele declarou, ele se expressou que o Deus de Israel te conceda a sua petição. Glória a Deus. E aqui a gente vê no capítulo 2, ela já com a bênção gerada, com a bênção recebida, agora ela está glorificando, exaltando, agora ela está agradecendo a Deus por tudo que aconteceu na vida dela. Aleluia, glória a Deus. Mas ela dá honra, ela dá glória, ela dá poder, ela fala o que Deus é capaz de fazer. Se os irmãos perceberam que o versículo que nós leu, ela se expressa várias palavras grandiosas a respeito do nosso Deus, a quem nós estamos aqui agora, neste momento. Esse mesmo Deus que operou lá nesse dia de Ana, é o mesmo Deus que opera hoje, agora. Glória a Deus, aleluia. Então orou Ana e disse. Então, meus irmãos, às vezes a gente vem para a casa de Deus, às vezes a gente está diante do culto, às vezes a palavra do Senhor está sendo ministrada, mas se nós estiver despercebido, ou se nós não estiver dando crédito, a nossa oração, ela não é ouvida e atendida. Mas se nós viemos aqui nessa noite, crendo, confiando, Deus pode liberar as nossas vitórias usando pessoas como Deus usou Eli. Deus também usa os teus servos, os teus ministros, para ministrar bênção e também vitória. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, servos é simplesmente vaso, instrumento, mas a Bíblia fala assim que o querer, o efetuar é de quem? É de Deus. Então veja só, Eli não estava muito bem com Deus, mas naquele momento Deus usou o próprio Eli como sacerdote para ministrar aquela bênção, aquela vitória. E a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento que ele declarou, a Bíblia fala assim que o semblante de Ana já tinha sido mudado. O que era tristeza já veio alegria, já veio refrigério, já veio certeza de vitória. E a Bíblia fala que ela foi para casa alegre, até o momento que ela coabitou e que o Senhor lembrou dela e atendeu as petições. Glória a Deus. E o que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é que a oração, ela tem resposta. A oração faz nós enxergar aquilo que os nossos olhos físicos, carnal, não consegue ver, não consegue perscrutar. É através da oração, porque a oração, nós estamos orando ao Deus que atende ela. Glória a Deus. Meus irmãos, você pode ver que no tempo de Davi e de Salomão, houve um projeto a ser construído, a ser realizado. Mas quando esse projeto termina, quando ele acabou, foi feito, a Bíblia vai dizer assim que Salomão,
joelhou diante da multidão e fez uma oração a Deus, ao Deus de Israel. E a Bíblia vai falar assim, que quando Salomão começa a orar, magnificar a Deus, render a Ele glória, poder, Salomão começa a contar todos aquilo que Deus tem feito pelo povo de Israel. A Bíblia vai dizer, manifestou a presença de Deus, manifestou a glória do Senhor, de uma tal forma que encheu todo aquele ambiente, e o povo de Israel regozijavam, e o povo de Israel agradecia a Deus, e o povo de Israel entrava em festa, glorificando ao nome do Senhor. Quando a gente vê aquele rei ali que estava no leito ali, com a sua enfermidade, Deus manda lá o profeta do Senhor ir até a sua casa, e o profeta dá ali a palavra do Senhor para ele, que era uma palavra de morte. Mas a Bíblia fala assim, que aquele homem se virou à parede, e ele fala assim, e ele orou, e ele contou a sua história diante de Deus. E como Ana falou que Ele é o mesmo Deus que abate, é o Deus que levanta, Ele é o mesmo Deus que dá vida, tira a vida. Assim aconteceu, Deus mandou um recado, que aquele homem ia morrer. Mas aquele homem virou, se humilhou, orou a Deus, e o mesmo Deus mandou o mesmo profeta, fala, vai lá, e fala para ele que eu vou acrescentar, é vida para ele agora. Então a gente vê que a oração, ela tem a sua resposta. A oração, ela traz os benefícios para o povo de Deus. Mas é verdade que a oração, ela tem que ser sincera. Não adianta nós falar 1 milhão de palavras, mas se não houver sinceridade com o nosso Deus, não vai adiantar. Mas se nós falar 1 ou 2, 3 palavras com sinceridade ao Deus que perscruta os corações, é esse mesmo Deus que ouve e nos lembra e nos envia a vitória. A Bíblia fala assim que Daniel orou e Deus enviou a vitória a Daniel. Houve um rebuliço no mundo espiritual, houve um levante, houve uma batalha, mas a vitória chegou. Glória a Deus. Às vezes a gente está aqui na presença de Deus, a gente pensa que o nosso Deus nem está nos ouvindo. A gente pensa assim, que vou nem orar. Mas às vezes, meus irmãos, pode ser o dia que Deus vai liberar a vitória. Porque como eu falei anteriormente, quem faz é Deus, quem opera é Deus, é o Senhor que é o dono do milagre, é o Senhor que tem o antídoto, é o Senhor que tem a providência. Nós somos apenas servos do Senhor, vasos, instrumento na mão do Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor está falando para nós nessa noite. Glória a Deus. É que a oração, meus irmãos, ela pode ser respondida de imediato, ou Deus pode responder depois. Mas uma coisa é certa: quem despreza falar com Deus, também Deus não ouve. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor fala assim: o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, eu virei e sararei a terra. Glória a Deus. Aleluia. Então a gente vê que o caminho é da humilhação, meus irmãos. A humilhação é ser humilde, é reconhecer a nossa pequenez, é reconhecer quem nós somos. A humilhação, a humildade é reconhecer que Deus é soberano,
que Deus ele é altíssimo, que Deus reina e que nós somos dependentes dele. Quem aqui nessa noite que não depende de Deus? Quem aqui nessa noite que não precisa falar com Deus? Quem aqui nessa noite que não precisa de vitória da parte de Deus? Porque se nós falar que não, meus irmãos, nós estamos no lugar errado. Nós estamos aqui porque nós carecemos da graça e da misericórdia. Nós carecemos de vitória da parte de Deus. Aleluia, glória a Deus. E essa é uma breve reflexão da palavra do Senhor. É que Deus, através da nossa oração, é Ele que nos traz a resposta. Eu convido neste momento fazer uma breve oração antes de nós ministrar a ceia do Senhor, antes de nós participar dela. Como foi falado aqui, quem ora com fé, com sinceridade, a vitória vem do Senhor. Às vezes alguém pode falar, por que orar tanto? Toda hora oração, toda hora, meus irmãos, nós veio para a casa de oração, a casa de culto, e a palavra do Senhor foi ministrada, e aprova a Deus que Deus venha trazer resposta para as pessoas nessa noite. Aprova a Deus que Deus venha manifestar o seu poder para a vida de pessoas nessa noite, pessoas que têm depositado oração diante do Senhor. Às vezes que até agora a vitória não veio ou não recebeu, mas em nome de Jesus, como ministro da palavra do Senhor nessa noite, eu quero decretar, eu quero declarar que a vitória da parte de Deus venha acontecer, venha se realizar, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua casa, na sua família. Para que nós entenda que a oração pode muito os seus efeitos. A oração pode muito os seus efeitos. E eu creio que nessa noite aqui tem muita gente que já recebeu vitória de oração. Que quando fala de oração, meus irmãos, fala assim, nós estamos colocando na mão de Deus. A Bíblia fala assim, lança sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Quem cuida da nossa vida é Deus. Mas Ele fala assim, lança sobre Ele. Ou seja, coloque na mão de Deus em oração. Eu convido você agora neste momento para nós fazer uma breve oração ao nosso Deus. E como foi dizido, meu irmão, se você quiser desprezar, fique ao seu critério. Mas se você orar neste momento, acreditando, confiando que Deus vai te responder o que você orou, e que Deus vai responder o que você está orando agora, que o Senhor venha manifestar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai Celestial, nós entramos na Tua presença mais uma vez. A Tua palavra, Senhor, foi ministrada, a Tua palavra foi pregada. Pai, em nome de Jesus, é o Senhor que conhece o Teu povo, é o Senhor que conhece a Tua igreja. Senhor, aqui estão os irmãos diante da Tua face, diante da Tua presença. Senhor, nós não sabemos nem conhecemos aquilo que cada um que está aqui nessa noite tem orado ao Senhor, tem clamado, tem suplicado, tem se humilhado, tem derramado lágrimas na Tua presença. Pai, mas pela autoridade da Tua palavra, nós queremos declarar no nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor Jesus, lembrar do Teu povo, que o Senhor venha lembrar das orações, que o Senhor venha atender, que o Senhor venha, Senhor, dar resposta de vitória, para que essa pessoa veja que o Senhor é Deus, que o Senhor recebe, e que o Senhor visita o Teu povo, e que o Senhor é são para
aqueles que clamam ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita cada um de forma especial nessa noite, porque o Senhor é o Deus que não mudou, o Senhor é o Deus que continua ouvindo a oração do teu povo, o Senhor continua operando sinais, prodígio e maravilha, o Senhor continua repreendendo toda ação do mal que vem contra a vida do teu povo. Pai, em nome de Jesus, visita essa irmã, visita esse irmão, Senhor, que neste momento está orando, Senhor, ao Senhor. Pai, ouve a oração, atende, Senhor, que o teu nome seja glorificado através dessa petição, através dessa oração, porque, Senhor, nós devemos lançar sobre ti a nossa ansiedade, a nossa preocupação, o nosso medo, a nossa aflição, a nossa situação, a nossa história, porque é o Senhor que muda a história, é o Senhor que muda o cenário. É como Ana falou, o Senhor é o Deus que dá vida e tira a vida, é o Senhor que dá saúde, é o Senhor que exalta, o Senhor é o Deus que abate, o Senhor é o Deus do céu, o Senhor é o Deus da terra. E Pai, nós estamos aqui neste culto e colocamos na tua mão, Senhor, seja feita de conformidade com a tua vontade, Pai, mas clamamos e oramos a ti, Senhor, que o Senhor venha responder a cada um de conformidade com a tua vontade. Assim nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.